Todo mundo aqui já ouviu falar em Caio Fábio, não já? Eu conheci o Caio Fábio, Claudinho também, talvez o Cláudio também tenha conhecido. É da nossa época, né? Ele era pastor, né? Era um cara que as pessoas confiavam nele. O cara agora ficou maluco. Você vai ver, você vê uma aparição do Caio Fábio na TV. Eu vi uma entrevista com ele com um cajado na mão. Cajado na mão, uma túnica, uma barba até aqui embaixo, cabelo comprido, e ele batendo com um cajado, dizendo que aquele cajado ali na mão dele era o pênis. Simbolizava a força do homem, era o pênis. Falando para todo mundo ouvir que, eu não me lembro se era filha ou filho, acho que é a filha, é homossexual, mas que era uma excelente filha. Pode ser uma excelente filha, mas às vezes eu fico pensando, quando faz isso, fico pensando na hora que vai chegar lá e vai explodir. Graças a Deus não explode. Pode ser um excelente filho, mas a Bíblia não compactua com isso. E ele lá enchendo a bola. O cara que um dia foi pastor, andou conosco no projeto, pregava lá na ABI, no início do projeto. Eu tenho livros dele. Não joguei fora não, porque tem coisa boa lá naqueles livros. Na época que ele escrevia coisas boas. Então está ficando uma loucura. Aí o pastor Gerson me convida para estar aqui no encerramento do ano do HC. E eu disse, caramba, o que eu vou pregar? A gente tem uma opção de pregações, uma opção de coisas escritas e tal, mas você está sempre perguntando a Deus, o que eu vou pregar? O que o Senhor quer que eu pregue? E eu fiquei lá, e aí você fica catando, você abre Bíblia, você lê e tal. Ontem eu preguei em Itaipuaçu. O que eu vou pregar? Aí segunda-feira vou pregar quarta-feira eu vou pregar em Maricá. E o que eu vou pregar? Podia pregar tem ocasiões que Deus repete as pregações, determinadas pregações. Aí você abre, procura, vê e tal. E quando eu cheguei e sentei ali, e vocês começaram a ministrar o louvor, eu vi a confirmação de Deus para a pregação que Ele me deu. Porque as músicas falavam de não ter medo, que a gente pode ficar meio perdido e tal, mas não vai ser derrubado. Que a glória do Senhor vai nos dar coragem. E a última canção que foi ministrada, então, falando sobre o medo. E a palavra que eu vou ministrar tem esse título: coragem. Meu irmão, para a gente viver evangelho, tem que ter coragem. Para você ser pastor, tem que ter muita coragem. Para você ser pastor de pastores, tem que ter muitíssima coragem. Para você ser pastor de uma denominação como o Projeto Vida Nova, não sei qual é a palavra que eu vou colocar antes de coragem. Porque não é fácil. Para viver com Jesus, tem que ter coragem. Porque você vai ter que negar a si mesmo. Não foi isso que ele disse? Mateus 16, 24, não é isso que ele diz? Aquele que quiser vir após mim, somos nós. Nós estamos após ele. Ele já fez o que tinha que fazer aqui, está sentado à destra do Pai, olhando para nós, intercedendo por nós, deixou aqui o seu Espírito. Mas ele diz, se você quer me seguir, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. É a primeira coisa que você tem que fazer.
Porque o teu eu vai tentar te levar sempre para o outro lado, sempre para o lado errado. A carne milita contra o espírito. E nós, homens, somos muitíssimo tentados a fazer exatamente o contrário do que Jesus diz para nós fazermos. Somos muitíssimo tentados a andar na contramão. É só passar uma mulher bonita, sim ou não? Ou você vai querer dizer para mim que você não olha? Você ficou tão santo que você não olha? Você olha, e não tem pecado nenhum em olhar. Pecado é depois do olhar, né? Assim que eu me converti, o pastor Carlos Alberto Pereira, foi meu pastor, ele dizia para mim, num encontro de casais, ele dizia assim para mim: cara, não tem pecado nenhum em você olhar, senão você não vai mais à praia, você não vai mais a uma piscina, você não vai fazer, agora você não vai mais em lugar nenhum, né? No shopping é festival de seio, né? Você anda para um lado, você olha, pum, que chega, quase bate em você, aí tu olha para o outro, pum. Aí diz, não tem problema nenhum em você olhar, e também não tem pecado nenhum em você achar bonito, e se achar feio também não tem pecado não. O problema é depois disso. O problema é quando você olhou, achou bonito e continuou andando e pensando: como é que ela é, o que é que ela faz? Imagina, aí sim. O mundo está todo voltado para o pecado, mas a igreja do Senhor tem que estar toda voltada para o Senhor. Mas isso tem que ter coragem. Tem que ter coragem para não exercitar de forma errada a liderança que o Senhor nos deu. Você que é casado é o líder da tua casa, meu irmão. Isso não quer dizer que a tua mulher é capacho. Não quer dizer que a tua mulher é empregada da casa. Não quer dizer que ela é tua cozinheira, apesar dela cozinhar para você, ou não. Hoje as mulheres também trabalham fora. A coisa está tão conturbada que até para você exercer aquilo que Deus ensinou fica complicado, porque você pode ofender a esposa. Tem que ter coragem. Você é o líder da tua casa, você é o líder dos seus filhos, não são os seus filhos que lideram você. É você que lidera os seus filhos. Mas você tem o direito e o dever de ouvir os seus filhos. Identificar coisas boas e identificar as coisas ruins. Meu filho mais novo tem 31 anos. É pastor. É meu pastor auxiliar. E glória a Deus porque ele está lá do meu lado. E eu o ouço. Tem horas que eu quero fazer um negócio, sabe? E ele, pai, peraí, pai, vamos fazer assim. Deixa, pai, deixa eu conversar com ele. Não, pai, calma, pai. O outro está longe de mim, mora no sul, e está um tempo afastado de Deus. É só um tempo, porque ele já vai voltar. Mas mesmo assim, ele pega o telefone, pega o celular, liga para mim. E aí, pai? Sei que você está na igreja, né, pai? Estou, meu filho. Fica tranquilo, pai. Fica tranquilo. Deus está com você, pai. Ouça seus filhos. Separa o que é bom, incentive. O que é ruim, ensine. Você é o líder da casa. Tem que ter coragem. Você é o provedor da casa. Para com essa história de deixar tua mulher trabalhar e você ficar em casa cuidando da casa. Não é dessa forma que Jesus ensinou, não é dessa forma que Deus ensinou, não é isso que está na Bíblia. Tenha coragem. Abra sua Bíblia com coragem. Em Mateus capítulo 14.
Quero ler 2 versículos inicialmente, versículos 26 e 27. Eu estou lendo a versão NTLH. Está escrito assim: quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Imagina os discípulos gritando. Nesse instante Jesus disse: coragem! Se você estiver lendo a Ara, vai estar escrito ânimo. Jesus dizendo: tem de bom ânimo. Mas na NTLH, e eu escolhi a NTLH exatamente por isso, está escrito: coragem, sou eu, não tenham medo. O número de vezes que vocês leem na Bíblia: não temais, não tenha medo, tenha bom ânimo, tenha coragem. Nossa, você não tem ideia. Porque Deus sabe que nós somos meros seres humanos. E mesmo com o seu Espírito habitando em nós, nós temos uma carne que não para de lutar contra Ele que habita em nós. E nós somos movidos por instintos, emoções. E quando nós deixamos que esses instintos, essas emoções dominem, nós vamos fazer o que não devemos fazer. Os discípulos andavam com Jesus, eles andaram 3 anos com Jesus. Eles conheciam Jesus, eles sabiam do que Jesus era capaz de fazer, eles tinham acabado de ver Jesus operar um grande milagre. Eles tinham ciência de quem era Jesus, mas nem convertidos eles estavam. Se você quiser considerar a palavra convertido, aquele que se virou para, eles estavam convertidos, mas eles não tinham nascido de novo, eles não tinham o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Quando Jesus ressuscita, ele aparece na casa onde estão os discípulos fechados com medo, e ali a Bíblia diz que ele sopra o Espírito sobre eles, e eles só passaram a não ter mais medo depois de Pentecostes, quando o Espírito veio sobre eles e os encheu com autoridade. O Espírito Santo os batizou. João Batista avisa antes que Jesus iria batizar com fogo. Ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria com fogo. Você já foi batizado com fogo? Porque esse é o interesse de Deus, é que toda a igreja seja batizada com fogo. Mas tem gente que tem medo. A gente que está no altar, que está conduzindo, que está pregando, a gente vê pessoas chegarem no altar e o Espírito Santo se aproximar. Não estou dizendo que eu vejo o Espírito Santo se aproximar, eu vejo a reação da pessoa, e quando ela tranca, ela tem medo de falar em línguas, ela tem medo de se mover de uma forma estranha. E eu entendo isso, porque quando eu nasci de novo, a primeira vez que eu entrei numa reunião onde tinham mais pessoas, eu não tinha ido na igreja ainda, eu me converti e nasci de novo na casa da minha mãe, no colo da minha mãe. E quando eu entrei numa reunião na casa de um tio meu, eu vi as pessoas no blá 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 blá, e eu fiquei olhando: o que é isso? Pô, eu era cirurgião, cara, dentista, professor. Que balá, 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 balá é esse? Que língua é essa? Inglês eu entendo, francês eu entendo, agora balá, balá, eu não sei o que é isso que os caras estão falando aqui, rapaz. Então eu sei que muitas pessoas ainda pensam dessa forma, porque elas não conhecem o Deus que as criou, e elas não têm coragem para admitir que elas precisam conhecer.
Então elas preferem dizer que isso é loucura, um bando de maluco. Mas Deus quer que você seja cheio de coragem. Ele não está preocupado com balá, balá, balá. Ele está preocupado que o seu espírito, o espírito dele, entre em contato com o teu espírito e habite em você. Que você seja o templo do Espírito Santo. E que através dele, você seja um instrumento. É isso que ele quer. Não tenha medo. Dá trabalho. Às vezes passamos por situações difíceis. Mas que haja um filho do lado para dizer: pai, peraí, pai, calma. Os discípulos ficaram apavorados. A Bíblia usa essa palavra, apavorados, e exclamaram. Eles viram Jesus e acharam que era um fantasma, e ficaram dando gritinho no barco. Ai, meu Deus, ai, vou morrer, ai. Mas Jesus disse: coragem. Coragem está muito perto de fé, está muito perto de confiança. Você diz: eu tenho fé, mas quando acontece alguma coisa ruim, você quase morre. Você diz: eu creio no meu Deus, mas quando Deus não faz como você quer, você se aborrece. Quando Deus nega aquilo que você está querendo, você não consegue entender que a negativa dele é porque ele tem coisa melhor e maior para você, e aquilo que você está querendo está errado, não é aquilo que ele tem para você. Quando comecei a caminhada com Jesus, eu sentava sempre na frente, assim, na segunda fila. Eu queria estar perto, eu queria aprender, eu tinha sede da água viva, não a água da água viva. E eu queria estar perto. Eu entendi assim: quanto mais perto eu estiver, melhor eu vou ouvir, mais eu vou receber. Mal sabia eu que Deus não precisa que você esteja pertinho do pastor para receber. Deus precisa que você esteja com a porta aberta para ele entrar. E as coisas comigo aconteceram muito rápido, porque eu demorei muito. Eu me converti, eu ia fazer 40 anos. Eu nasci de novo, ia fazer 40 anos. Então eu demorei, eu passei muito tempo no mundo. Mas eu sei que quando Deus não faz, é porque aquele não é o propósito dele para mim. Ontem eu estava lá em Itaipuaçu conversando com o pastor Edson e outros pastores, e eles estavam falando: e aí, pastor, já deve ter passado muita coisa. Eu falei: passei, cara. Aí começaram a falar de mudança de pastores. Eu falei: cara, a minha vida quase toda eu tentei sair do Rio de Janeiro, não sair do projeto Vida Nova, mas era um sonho que eu tinha mesmo antes de conhecer Jesus. Eu gostaria de morar no interior, do sossego do interior, aquela coisa mais pacata, não essa loucura que a gente vive aqui. 31 anos já de evangelho. Deus nunca deixou eu sair do Guarabu. Tive uma série de oportunidades, de convites. Deus nunca deixou. Sempre acontecia alguma coisa. Já teve de igreja vir lá de Curitiba uma comissão para pedir para eu ir para lá, porque eu fiquei 10 dias lá fazendo um trabalho para o apóstolo. Aí depois trocaram o pastor e eles vieram para cá. Num congresso eles vieram, fizeram uma comissão queriam falar com o apóstolo para que eu fosse para lá. Eu digo: vocês vão fazer isso? Ok, para com isso. Eu tive vários convites, mas Deus nunca deixou eu sair. Nem para Teresópolis ele deixou eu ir. Quando começou a igreja de Teresópolis, o primeiro convidado fui eu. Eu era diácono.
Mas quem abriu a igreja de Teresópolis foi a igreja de Guarabu, onde hoje eu sou pastor. Só que o pastor era outro. Aí no dia da inauguração começou numa estação de rádio. Aí ele me convidou para ir lá, para ir com ele. Aí eu fui com ele. Inaugurou a igreja. Na volta, ele veio. Aí, queria que você assumisse a igreja de Teresópolis. Eu? Não, rapaz, eu sou do Tauá. Não, mas eu pertenço ao Tauá. Eu vim aqui, o senhor me fez um convite, eu fui. Meu pastor permitiu e eu vim aqui, mas eu sou do Tauá, eu sou do lado do Tauá, eu sou do Guarabu. Não, mas eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te dou. Até plano de saúde o cara me ofereceu. Então eu tive muitas oportunidades para sair. Fui para um retiro em São Paulo. Não sei se o Cláudio chegou a conhecer. Claudinho, um dos Cláudios que chegou a conhecer, o pastor que era pastor de New Jersey, Fabinho. Claudinho conheceu, né? Eu fui com o Fabinho para um retiro em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, retiro de jovens. E aí o pastor lá me pediu para eu pregar para os adolescentes. Aí fui eu e a Luísa. Fomos pregar para os adolescentes na beira da piscina. Os adolescentes todos na beira da piscina e a gente pregando. E foi uma benção. Um dia antes de terminar o retiro, o pastor me chamou. Ele era africano. E aí ele me chamou e me convidou. Ele gostaria que eu assumisse os adolescentes. Eu fosse pastor dos adolescentes daquela igreja. Tinha nada, não era projeto, tinha nada do projeto. Aí eu falei, não, mas olha, eu te dou um salário, te dou residência e 6 meses de aluguel do consultório. Eu ainda clinicava. Por 6 meses eu pago o aluguel de um consultório, depois você continua. Os 6 meses você continua com o consultório e te dou. Falei, eu vou falar com o meu pastor. Aí cheguei lá, era o pastor Carlos, falei com ele. Carlos, aconteceu isso. Resposta dele para mim: Pedro, você não conquistou Jerusalém, já quer conquistar a Judéia, Samaria, Judéia, os confins? Aí eu digo, amém. Aí entendi. Estou no Guarabu até hoje, graças a Deus. Mas, meus irmãos, tem que ter coragem. Porque eu podia ter aceitado sem perguntar. Podia só ter chegado, pastor Carlos, ó, a partir de hoje eu estou saindo, que eu recebi uma proposta boa, não ganho nada aqui, vou ganhar lá. Mas seja fiel. Fala aí para quem está perto de você, seja fiel. Seja fiel, porque Deus vai te recompensar. Porque mais fiel do que você é o Senhor. E a palavra dele diz isso. Tem promessa? Não aconteceu? Vai acontecer, fica tranquilo, vai chegar o tempo. Não tenha medo. Os discípulos estavam apavorados, eles estavam com Jesus, mas a fé balançou. Aí teve uma música aqui que falou de Moisés. Vou para o alto, eu subo onde desistiram e tal, né? Não teve uma canção aqui que fala assim, sobre Moisés? Aí eu lembrei, caramba, Moisés é assunto da minha palavra. Porque Moisés não teve coragem. Que é isso, pastor? Pô, ele saiu. Você não lembra do primeiro papo com ele, com Deus, não? Quando Moisés encontrou a sarça ardente, ele ficou apavorado. Vou lá ver. Aí quando ele ouviu a voz, derreteu.
Aí quando ele ouviu de Deus dizer: você vai libertar o meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, o gemido do meu povo, e você vai libertar o meu povo. Moisés tremeu, ficou gago, fez envia quem tu has de enviar. Mas eu fico com medo de falar. Ele falou tanto com Deus que Deus se aborreceu, rapaz. É você, rapaz. Vou botar teu irmão do teu lado, eu vou falar com você, você vai falar com teu irmão vai falar com o povo, mas é você. Meu irmão, o que Deus separou para você, é você. É teu. A liderança da tua casa é tua. Você nasceu para ser homem, para agir como homem, mas como homem de Deus. Essa palavra homem tem muito a ver com Deus. Tem gente que pensa que ser homem é ser mais esperto, é levar vantagem, é ser forte, é dar pancada, é isso e aquilo. Ontem eu estava lá em Itaipuaçu, aí um jovem entrou assim no gabinete. Eu olhei e digo: meu Deus, o que é que fizeram com esse cara? O cara estava todo arrebentado, cara. Eu digo: meu Deus, deram uma surra nesse cara. Deram uma surra, mas é porque ele era lutador de MMA. E ele foi lá dar um testemunho. E ele mesmo brincava com ele mesmo: não, eu tô meio esquisito, né? Mas eu venci a luta. Deus me deu a vitória. Ele disse que ia me dar a vitória, Deus me deu a vitória. Aí eu olhei para minha mulher, que minha mulher não suporta MMA. Talvez muitos de vocês também não suportem. Eu também não sou seguidor de MMA. Acho que podia fazer outra coisa, né? Mas será que é pecado? Será que aquilo lá é pecado? Porque está batendo no cara, está batendo no outro cara, está batendo no outro cara. Mas futebol não é pecado não, né? Quebrar a perna do cara que está jogando contra você, não é pecado nenhum. Dar uma cotovelada, não é pecado nenhum. Porque é futebol a gente gosta. Eu fiquei olhando, e o cara deu um testemunho lindo, rapaz. Falou de Deus, falou em Deus, agradeceu. Eu digo: caramba, rapaz, a gente vai só aprendendo, cara. Aí eu olhava para a Luísa, porque de vez em quando eu passo lá, não tem nada, estou vendo mais nada, já li, já estudei, aí tem hora que eu vou, aí passa lá, tem um brasileiro lutando, aí às vezes eu vejo. Aí a Luísa: está vendo isso? Eu estou, pô. Mas como é que você vê isso? Eu digo: eu não vivo com você, pô. Aí ela sai de fininho, vai fazer crochê, pronto, tá bom. Tem que ter coragem, tem que ter sabedoria. Não fala isso para tua mulher não, que pode arrumar um problema sério, cara. Eu falo porque eu sei com quem eu falo e como eu falo. E se falar mais, aí vai dar problema. Então, é só... Mas Moisés não queria, cara. Moisés sabia que haveria um libertador. Quando ele soube que ele era, que o povo dele estava escravizado, ele aprendeu que Deus enviaria um libertador. Só que ele nunca pensou que seria ele depois, porque no início ele pensou. Tanto é que ele matou o egípcio, que estava maltratando o judeu. Matou e escondeu o corpo. Ele pensou que escondeu o corpo. No dia seguinte tem 2 judeus brigando. Ele vai lá de novo. Aí um vira para ele: o que é? Está se metendo, vai fazer como fez com o egípcio? Vai matar? Ih, caramba. Se o comandante lá souber, se o faraó souber, estou lascado. Meteu o pé. Ele fugiu, mano. Ele ficou com medo, pensando que ele fugiu porque ele era herói. Não, ficou com medo. Ele se deixou levar por uma sensação, por uma emoção, por um instinto. Aí vai lá, você já sabe a história toda de Moisés. Aí encontra com Deus lá em cima, porque já era um plano de Deus. Mas Moisés não sabia, cara.
Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser pastor, rapaz. Não estudei para isso, me preparei para outras coisas, trabalhei anos e anos dentro do centro cirúrgico, dentro do consultório. De repente, eu sou pastor. E Deus ainda diz assim para mim, ó, teu tempo de odontologia acabou. E não adiantou insistir, cara, nada mais deu certo. Então Deus sabe o que Ele tem para nós. Ele pode deixar você fazer por um tempo alguma coisa diferente, mas chega a hora que Ele faz como fez com Moisés: é você que vai libertar o meu povo. Talvez haja um povo que Deus esteja colocando perto de você, para que você seja um instrumento de libertação. Talvez não um povo, talvez uma família, talvez não uma família toda, talvez alguns filhos, talvez um casal, talvez um amigo, uma amiga. Ontem de manhã nós fizemos Natal Solidário. As crianças que praticam judô no nosso templo antigo. Aí as crianças vieram. Aí tinha uns presentes, todos para dar às crianças. Cada criança vinha chamada, recebia, aí abraçava. Enquanto estava essa euforia, a Luísa, a pastora Luísa, minha esposa, estava evangelizando uma das mães. No final, que já tinha acabado, já de sair, sabe o que aconteceu? Aquela mulher se entregou a Jesus. Mas tinha uma outra também, que estava com um filho, que é esposa do, eu nunca lembro outro nome dele, do Aurélio. O Aurélio é um campeão de judô, campeão pan-americano pelo Brasil de judô. É ele que está fazendo esse trabalho lá no projeto Nova do Guarabu, junto com os diáconos, com o diácono lá do Guarabu. A esposa dele estava lá com o filho. Quem estava do lado da esposa dele? A Luísa. Porque ela faz assim, ela não tem medo. Talvez alguns de nós aqui, sendo homem, tenhamos medo de evangelizar, sim ou não? Todo mundo aqui faz com facilidade isso? Falar de Jesus? Eu nunca vi igual a minha mulher. Ela pisa no pé de alguém para pedir perdão em nome de Jesus. É sério. Aí a esposa do Aurélio pediu para marcar um gabinete, porque eles estão querendo uma igreja. Gente, vamos parar de ter medo. Em relação ao evangelismo, quando eu olho para minha mulher, eu tenho medo. Melhor, eu não tenho medo. Eu fico olhando para ela e digo, eu não consigo fazer o que ela faz, rapaz. Mas por outro lado, ela também não consegue fazer o que eu faço. Vocês estão entendendo, amor? Deus sabe o que cada um tem que fazer. Quando Moisés voltou para o povo dele, que ele saiu de Midian e foi até o povo dele, encontrou com o irmão, com Arão, lá na entrada do Egito. Eu creio, não é a Bíblia que fala, eu creio que nesse trajeto Deus injetou a coragem nele, porque depois o que ele fez, meu irmão, o que ele falou cara a cara com o faraó, tudo que ele fez, tinha que ter coragem, tinha que ter fé, tinha que saber que tinha um Deus por trás dele, que não ia deixar que o faraó o matasse. Não se vive evangelho com medo. Foi esse Moisés medroso, que se disse gago, foi ele que libertou Israel. Foi ele que levantou o cajado, não o do Caio Fábio, o cajado que Deus deu a ele, que representava a autoridade. E o mar vermelho se abriu. Meu irmão, use o cajado que Deus te deu. A autoridade que está naquele que tem comprometimento com Deus. E o mar que está fechando você vai se abrir. A pedra que está separando você do corpo de Cristo vai ser retirada. E você vai perceber que Cristo ressuscitou. E não tem espaço entre o corpo de Cristo
e aquele que quer se converter, porque o corpo de Cristo é a igreja, meu irmão. Nós somos o corpo de Cristo, e aquele que quer nascer de novo tem que chegar até a mim, até a você, ou você tem que chegar nele. Para com isso de ter medo, de ter vergonha, de ficar em casa, para com isso. Gaste tempo lendo a Bíblia, gaste tempo meditando, gaste tempo orando, mas também gaste tempo evangelizando, também gaste tempo mostrando o exemplo, também gaste tempo para que o povo queira ter o que você tem. Carro, casa, não, o que você tem dentro de você. Moisés libertou aquele povo. Nem ele sabia como. Ele achava que não ia conseguir. Quantas vezes a gente acha que não vai conseguir? E esquece que tem um Deus que pode todas as coisas. Coloca diante dele. Pergunta a ele: é para eu fazer isso? Davi fazia assim. Davi voltou da guerra, chegou em Ziclag, na cidade dele, estava destruída. Levaram tudo, levaram as mulheres, levaram as crianças, levaram tudo. Ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou. Os seus soldados choraram, mas ele chorou e parou de chorar e começou a orar. E perguntou a Deus: devo persegui-los? Se ele fosse só pelo instinto, ele nem chorava, ele já saía correndo atrás do cara. O cara era fera, cara. O cara matava com a maior facilidade, cara. É só: tu é feio, corte. Mas agora Davi já conhecia Deus, e Davi disse: devo persegui-los? E Deus disse: vai, você vai recuperar tudo. Davi foi, recuperou tudo, trouxe tudo de volta, ainda trouxe despojos daquele povo. Tem que ter coragem. Não adianta ficar chorando leite derramado. Tem que ter coragem. Tem que saber que tem um Deus que pode fazer com que você faça o que você acha que você não consegue fazer. Eu era extremamente tímido. Eu ainda sou, faz parte da minha personalidade. Mas eu era tão tímido que as pessoas achavam que eu era soberbo. Mas não, eu era tímido mesmo. Na minha juventude, os colegas encarnavam em mim, porque eu ia na minha juventude, tinha baile, né, chamava de baile hi-fi. Aí a gente ia pro baile, tocava aquelas músicas de Roberto Carlos, Beatles, Rolling Stones, e eu ficava assim, acompanhando a música, porque eu não tinha coragem de tirar uma menina para dançar. Aí vinha sempre um engraçadinho: bate na outra perna também. Até que uma menina me chamava. Era assim. Quando eu ia imaginar que um dia eu ia ter coragem de estar na frente de um exército de homens de Deus para ministrar uma palavra que vai trazer transformação, que vai trazer salvação, que vai trazer cura, que vai trazer libertação? Quando eu ia ter coragem de estar no altar pregando e o apóstolo me ouvindo, Claudinho me ouvindo, Cláudio, vocês me ouvindo, você. Quando eu ia pensar nisso? Deus faz coisas que você nem imagina. A Bíblia diz isso. Você nem imagina o que Deus tem para você. Mas tem que ter coragem. Moisés andou 40 anos com aquele povo no deserto. Suportou uma porção de coisas daquele povo. Teve uma hora que ele ficou, jogou a pedra, as tábuas, quebrou. Deus tinha acabado de escrever aquelas tábuas. Mas ele se deixou levar pela ira, porque viu o bezerro de ouro, porque viu o povo adorando o bezerro de ouro, e ele jogou as tábuas se quebraram.
não tinha cola, não dava para soldar, não tinha nada daquilo. Ele não teve domínio sobre a emoção dele. Deus levou em conta e deu de novo. Sobe outra vez. Mas aí ele teve que escrever, Deus não escreveu não. Segunda vez, ele que teve que escrever. Mas Deus considerou. Só que quase 40 anos depois, ele está passando pela segunda vez num lugar chamado Refidim, onde havia uma pedra que havia gerado água para o povo. E o povo novamente estava com sede, e o povo novamente estava reclamando, o povo novamente estava murmurando: queria estar no Egito, porque lá tem cebola, porque lá tem tomate, porque lá isso, não sei o quê, e reclamando. Aí Deus diz para Moisés: fala a pedra. Da primeira vez ele disse: fere a pedra. Na segunda ele disse: fala a pedra e ela dará água. Mas Moisés novamente se deixou levar pela emoção, se deixou levar pela ira, e estava tão aborrecido com aquele povo que ele, ao invés de falar, ele fere. A água saiu, o povo bebeu, mas Deus disse para Moisés: porque não me honraste diante do povo, não entrarás na terra prometida. Oh, meu pai, o cara fez tudo, 40 anos aguentando, agora ele não ia entrar na terra prometida. E mais uma vez ele tenta com Deus: mas Senhor, e Deus diz: basta, está resolvido. Sobe o morro, se despede aí daí, apresenta Josué, consagra Josué, se despede da família, sobe e morre. O sonho de Moisés de conhecer a terra prometida foi embora. Ele viu de longe, ele disse: sobe lá no cume do Nebo, do Monte Nebo, e dá uma olhada. Tudo que teus olhos alcançarem é a terra que eu estou dando ao povo. Você não vai entrar. Meus irmãos, pensa quantas vezes nós já perdemos coisas valiosas, coisas que nós tínhamos direito, momentos, oportunidades valiosíssimas, só porque não tivemos coragem para dominar as nossas emoções. Você lembra de Davi? Já ouviu falar no tabernáculo de Davi? O tabernáculo estava jogado lá no canto lá. Davi resolveu levantar o tabernáculo. Primeira coisa que ele pensou: a Arca da Aliança. Cadê a Arca da Aliança? Estava jogada para lá, o povo nem queria mais saber da Arca da Aliança. O que significa a Arca da Aliança? Presença de Deus. Aí Davi: levanta o tabernáculo, vou trazer a Arca da Aliança para cá. Aí se empolgou, mandou fazer um carro novo. Não era um carro como o nosso, era um carro de boi. Botou os bois novos, botou tudo novinho, carro, boi, preparou tudo. Foi lá, pegou a Arca da Aliança, Aiô, eram sobrinhos de Davi, botaram no carro e foram tocando. Chega numa curvinha, o boi tropeça, a carroça vira, a arca começa a escorregar. Uzá correu para segurar. Ele não tinha má intenção. Mas o que aconteceu? Morreu. Foi fulminado. E Davi se entristeceu.
pegou a arca e não levou mais para Jerusalém, não levou mais para o tabernáculo, colocou na casa de Obed-edom. Por que Davi se entristeceu? Porque ele não conhecia os princípios, ou se conhecia, ele não lembrou, porque lá no início, quando o povo estava no deserto, Deus falou: quem conduz as coisas do tabernáculo é a tribo de Levi, e quem conduz a arca são os coatitas, filhos de Coate, e eles a levarão ao ombro, eles não vão tocar nela. Varas nas argolas, vara no ombro. Ninguém tocava na arca, a não ser Moisés, com a autoridade do Senhor, com a permissão do Senhor. Mas Uzá quis segurar a arca, só para ela não quebrar, para ela não se arranhar, para ela não estragar. E ele morreu, porque Davi não sabia o que tinha que saber. Você precisa saber o que Deus quer que você saiba. O que Ele não quer, não se preocupe. Conhecimento nunca é demais, às vezes é. O cara conhece tanto que às vezes acha que sabe mais do que Deus, e começa a fazer uma porção de bobagens aqui na terra, e tem gente que segue. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, conheça os princípios e viva os princípios. Um jovem morreu porque o líder não conhecia os princípios do Deus que ele queria exaltar. Quantos estão entendendo? Tem que ter coragem, amado. Tem que ter coragem para você saber quem é e o que tem que fazer. Tem que ter coragem para negar certas coisas e aceitar outras. Negar aquilo que você gostaria e aceitar aquilo que você não gostaria. Mas Deus sabe que é melhor para você. Talvez naquele momento seja duro, mas depois vai ser melhor. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? O que ele fez nos 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom? Ele foi entender por que aconteceu isso. Ele não ficou com raiva de Deus. Tem crente que fica, né? Já teve gente chegar para mim e dizer assim: pastor, já estou aqui um tempão, já dei todas as oportunidades para Deus, Ele não fez nada comigo, estou indo embora. Está no mundo até hoje, tomando lambada, mas continua no mundo, porque Deus não fez. Ela deu um tempo para ele. Ó, você tem 3 meses para fazer o que eu quero. Deus não é empregado, Deus é Senhor. Deus é Senhor de todas as coisas. Deus é aquele que sabe o que é melhor para mim e para você. Conheça os princípios. Davi foi conhecer os princípios. Aí ele pegou lá de caramba. Quem errou fui eu. Mas eu não vou desistir. Nós não somos dos que desistem, amém? Eu não vou desistir. Agora eu vou fazer a coisa certa. Aí foi lá, fez a coisa toda certinha. Aí vem os coatitas carregando, maior festa, veio fazendo louvor, veio dançando, veio e colocou a arca no tabernáculo de Davi. Por isso que a Bíblia diz que ainda se levantará novamente o tabernáculo de Davi. Porque ele fez o certo. Agora ele acertou. No texto que nós lemos, Pedro e os discípulos também queriam fazer o certo. Eles não queriam fazer errado. Eles não queriam ter medo. Mas eles estavam num barco, no meio da tempestade. Eu não preciso ler o texto, vocês conhecem, correto? Só para a gente ganhar tempo aqui. Eles estavam lá no barco porque Jesus tinha dito para eles: entrem no barco e passem para o outro lado. Passem para o outro lado quer dizer uma coisa: muda de atitude. Muda a tua forma de pensar. Aprenda a dominar seus instintos, suas emoções. Aprenda a fazer aquilo que Deus quer que você faça, ainda que você não entenda. Ainda que você ache que é melhor, ainda que eu ache hoje que é melhor eu ir morar em Gramado, e é mesmo. Se alguém conhece, quem conhece Gramado aqui, não conheço cidade melhor do que aquela, mas Deus não deixou.
Eu tive um grupo em Canela que é 5, 7 minutos de Gramado. Eu tive um grupo que chegou a ter de 15 a 25 pessoas. Com autorização do apóstolo. Não foi nada escondido não, gente. Eu fiz casamento nesse grupo. Celebrei Santa Ceia. E cheguei a ver lugar para abrir a igreja. Eu não ia abrir a igreja Ministério Pedro Barreto. Eu ia abrir a igreja Cara de Leão de Canela. Veio a pandemia e acabou com tudo. Foi a pandemia? Não, vontade de Deus. Vou ficar chorando, não quero mais saber disso. Não, Deus me quer aqui. Deus me quer aqui, Deus está me usando aqui. Nós precisamos entender que nós temos que andar ao lado dele. Os discípulos queriam andar ao lado de Jesus. Mas quando eles viram alguém andando sobre a água, é fantasma. Só pode ser. Eles não acreditavam em fantasma. Vocês acreditam em Papai Noel? Eles acreditavam em fantasma ainda. É um fantasma. Ai, meu Deus. Ai, meu... Coragem. Homens, em nome de Jesus eu ergo as minhas mãos. São mãos santificadas. São mãos que Deus escolheu, assim como as suas. Eu tenho o privilégio de ser um sacerdote, no sentido de ser um pastor, porque sacerdote vocês também são. Mas eu ergo as minhas mãos e digo: coragem. Se tiverem coragem, vocês vão andar sobre as águas. Talvez não literalmente, mas o que as águas significavam? Perigo. Estava chovendo, estava caindo o quê? Água. E embaixo do barco tinha o quê? Água. A água naquele momento era um perigo. Fosse a água doce que estava caindo, fosse a água salgada que estava embaixo. Mas Jesus estava ali ensinando que ele podia andar sobre as águas. Ele anda sobre o perigo, ele anda sobre os males, ele anda sobre aquilo que deve ser transformado, e ele faz com que a sua igreja também ande. Mas tem que ter coragem. É o Senhor mesmo quem falou? Esse cara tem esse nome, rapaz. Um nome tão bom como esse. Pedro, o cara fala um negócio desse. É o Senhor mesmo. Se for, que ele falou, sou eu. Aí olha a resposta de Pedro: se for o Senhor, tem um ser. Em nome de Jesus, tira esse ser quando for falar com Deus. Não tem ser, é o que Ele quiser, é o que Ele tem para você, é a transformação que Ele tem para a tua vida, é a cura que Ele quer fazer na tua vida, é a libertação que Ele quer te dar, é a liberdade que Ele quer te dar, a liberdade de ser obediente, porque a gente pensa que ser obediente é escravidão. Não, escravidão é quando você é desobediente. Quando você obedece, você é livre. Se for o Senhor mesmo, me manda eu andar sobre as águas. Olha só, rapaz, Jesus é muito bom, né? Se fosse eu, mas graças a Deus era Jesus. Aí Jesus só diz assim: vem. E Pedro foi, rapaz. Pedro era ousado, Pedro era um cara atirado, né? Ele foi. Eu não vou pular daqui que está muito alto. Se fosse uns 20 anos atrás eu pulava, agora não. Ele pulou e não afundou. Duvido que ele não tenha olhado para trás, para a cara dos outros. Foi ele andando sobre as águas, na direção de quem? De Jesus. Olhando para quem? Para Jesus. A emoção dele era Jesus. Mas ele olhou para o lado. Em nome de Jesus, igreja, pastores,
não olhem para o lado. Jesus cuida do nosso lado. Jesus cuida do que está atrás de nós. Jesus cuida do que está na frente, do que está em cima e do que está por baixo. Não precisa ficar apavorado. Olhe para Jesus. Estou indo, Jesus. Vou chegar. Meu Deus, olha o tamanho dessa onda. Ele teve medo. Teve coragem para pular, porque ele estava focado em Jesus. Mas depois o foco mudou. Não muda o foco, igreja, por favor, não muda o foco. O diabo está mudando o foco de muita gente por aí. Está mudando o foco das famílias. Está mudando o foco das nossas crianças. Olha que coisa mais linda. Quantos anos você tem? 10 anos, ele está tocando, cara. Ele está louvando a Deus. O tempo todo que eu estou falando aqui, ele está aqui, que prazer que a gente olha para ele e vê ele tocar, prazer que ele tem. Mas Satanás está tentando pegar essas crianças e enfiar um outro prazer. Você pode beijar o teu amigo, porque você tem o direito de escolher se você quer ser homem ou ser mulher. O homem que beija outro homem nunca vai ser uma mulher. Ele vai ser uma coisa qualquer, mas mulher não. Mas eles também ensinam para as meninas: você pode beijar a sua coleguinha, porque você pode escolher ser homem. Não vai ser homem nunca. Vai ser uma outra coisa qualquer, mas homem não vai ser. Homem é o que Deus criou. Mulher é o que Deus criou, e ponto final. Filhos, não precisa respeitar o pai, não. Uma coisa é você ouvir o teu filho te dar um conselho. Outra coisa é o teu filho impor aquilo que ele quer. Aí você vai para o shopping hoje, que já não é uma coisa tão agradável como era no início, mas aí você vai para o shopping, aí você vê aquelas crianças: eu quero ele, passa, joga no chão, ele puxa e grita. Aí o pai vai lá e aí vai lá, compra o que ela quer. Na próxima vez vai ter show de novo. Não deixa o mundo ditar regras na sua vida, na sua casa. Seja homem, e seja homem de Deus. Seja um jovem de Deus. Seja um adolescente de Deus. Seja um pré-adolescente ou uma criança de Deus. Pedro se apavorou e afundou. O que é que ele fez quando ele afundou? Senhor, salva-me. É isso que você faz? Ou você bate o pé, fica com raiva, chora, vai para o canto, desiste de fazer? Porque tem gente que é assim, né? Porque nós somos seres emocionais. Aí a coragem foge. Mas quando ele estava ali: Senhor, bora para o barco, Pedro. Entrou no barco, os outros bobalhões tudo olhando para ele assim. Sabe por que eu estou falando bobalhão? Só para a gente encerrar. Imagine que você era um dos discípulos. Primeiro era um fantasma, depois viram que não era um fantasma. Aí Pedro, que era sempre o que estava: diz para eu ir aí. Vem. Pedro foi. Se você estivesse no barco, você não ia ter vontade de ir também? Fala sério. Pedro caminhando lá, 2, 3, 4 passos, olhando para trás: viu, otário, aí, ó, eu estou aqui, ó, vocês estão aí, ó, vocês boboca. Você não ia ter vontade de ir? Você acha que Jesus não queria que os discípulos entendessem que eles seriam capazes de andar sobre as águas?
de andar sobre as dificuldades? Você acha que não seria prazer de Jesus ver um discípulo depois do outro descendo e atravessando o mar? É isso que Deus está esperando da igreja, que a gente desça do barco e atravesse o mar, um depois do outro, carregando pessoas que ainda não conhecem o poder maravilhoso de Jesus. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar. Deus quer usar você para levar teu vizinho a andar sobre as águas. Deus quer usar você para andar o teu freguês, a teu amigo, quem está perto de você, a andar sobre as águas. Deus não quer saber como, só quer que você deixe Ele te usar. Não perca tempo. Nem faça Deus perder tempo, se é que Ele perde tempo. Faça hoje. Diga hoje para Ele: me usa, me faz andar sobre as águas, e o mundo vai ver quão poderoso Tu és. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Que vocês sejam pescadores de homens. Que vocês sejam discípulos de Jesus. Que vocês sejam olhados por Deus e Ele sorri. Que vocês façam Deus sorrir. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.